Boa tarde, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é uma aula de língua portuguesa. Nós continuaremos a falar sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, que tem como tema o lugar onde vivo. Na última aula, na nossa aula de quarta-feira, eu pedi para vocês fazerem pares de rimas com os lugares onde vocês vivem. Nós começamos com a casa, depois com a rua e depois com a cidade. Depois, eu pedi para vocês escreverem um poema sobre um desses lugares. Deixei livre, não falei quantidade de linhas, de versos, não dei muito lembrete sobre como era feito um poema. Por quê? Porque hoje nós iremos fazer uma revisão textual. O que é a revisão textual? Revisão textual, eu vejo se o meu texto está dentro das características do meu gênero textual, no nosso caso é um poema, se ele foi escrito como um poema. Eu vejo se tem erros de ortografia, eu vejo se tem palavras que eu repeti demais e que eu posso mudar. Eu vejo o que eu posso fazer para melhorar o meu texto. Vou utilizar aqui, como modelo de revisão textual, o poema Cidadezinha, do Mário Quintana, que eu já li para vocês na aula anterior. Ele tá cheio de marcações, esse meu texto aqui. Primeira coisa que tá marcada em vermelho lá em cima é o título, Cidadezinha. Por que eu marquei? Porque o título ele deve ser centralizado na folha, na linha. Então, vocês podem perceber que ele está bem no meio da minha linha entre as margens. Destaquei isso, destaquei o título por causa disso. Se vocês repararem, do lado esquerdo eu tenho um retângulo verde que acompanha o meu texto, o meu poema, da primeira até a última linha. Para que eu pus essa marcação verde aí para vocês? Para vocês perceberem que no poema eu deixo parágrafo, eu deixo o mesmo espaço em todos os versos. Então, todas as minhas frases começaram da mesma distância à margem esquerda. Depois, eu separei para vocês aqui, o poema, ele está escrito em estrofes. O que são estrofes? São os parágrafos do poema. Esse poema é escrito em 4 estrofes. Eu circulei elas. Ó. A primeira estrofe está circulada de amarelo. Entre a primeira estrofe e a segunda tem um espaço em branco. No meu caderno eu deixo 1 ou 2 linhas, mas eu tenho que separar. O poema é o único gênero textual que eu separo um parágrafo do outro, no caso as estrofes. Minha segunda estrofe está circulada de roxo, tem quatro versos. Tem um espaço. A terceira estrofe está circulada de azul, tem 3 versos. Tem um outro espaço em branco. E depois eu tenho a minha quarta estrofe, que está circulada de vermelho. Se vocês prestarem atenção, eu marquei de vermelho também todas as primeiras letras dos versos. Por que eu marquei de vermelho? Para vocês perceberem que todas começam com letra maiúscula. Então, quando eu vou escrever um poema, toda frase, todo verso é a minha linha que eu vou escrever, eu começo com letra maiúscula. Separei também para vocês que esse poema tem rimas. Na primeira estrofe, que é essa que está circulada de amarela, eu tenho a rima graça, rima com praça. Os dois estão pintados de amarelo também. Dó, rima com só. Eles estão pintados de verde. Na minha segunda estrofe, que é essa que está circulada de roxo, eu tenho pintado de azul asas, que rimam com casas. E pintado de rosa, segundo, que rima com mundo. Então, essas duas estrofes têm 2 pares de rimas. O que são pares? Duas palavras que têm o mesmo final. A terceira e a quarta estrofe, como elas têm só 3 versos, elas têm somente um par de rima. Na terceira estrofe, que é essa que está circulada de azul, eu tenho a rima perdido e nascido, que está pintado de vermelho.
Na quarta estrofe, que é essa que está circulada de vermelho, eu tenho morar e olhar, que estão pintados de azul. Então, ó, o meu poema ele é estruturado desse jeito. Se vocês prestarem atenção, os versos que é cada linha, eu tenho versos maiores, eu tenho versos menores, eu tenho versos que vão quase ao final da linha, eu tenho versos que ocupam muito pouco espaço. Então, essa é a estrutura básica de um poema. Prestem atenção. Vou postar para vocês essa foto lá no grupo e vocês vão olhar as características e vão reescrever o poema de vocês. Vou apagar? Não, vocês não vão apagar o poema, tá? Na atividade de hoje, vocês vão fazer a leitura do poema e me mandar um áudio da leitura do poema. Vocês vão revisar a escrita e a formatação e para isso vocês vão escrever o poema novamente. O poema de vocês vai ficar quietinho lá, o de quarta-feira passada, e hoje vocês vão copiar ele fazendo as melhorias que são necessárias. Depois que vocês fizerem essas melhorias, vocês vão me mandar no grupo para que eu faça a correção. Atenção, na última aula eu não coloquei quantidade de versos que eu queria no poema, eu deixei livre. Tive poemas que tiveram 12 versos, tive poemas que tiveram 4 versos, não me importei. Eu deixei livre para vocês para eu ver o conhecimento de vocês. Hoje eu quero que o poema de vocês tenha no mínimo 12 versos, tá bom? Então eu quero um poema que tenha no mínimo 12 versos. Se passar, não tem problema. Eu fiz, na leitura do poema de vocês, eu percebi alguns erros ortográficos. Eu não vou dizer, não disse no dia, corrija a palavra tal ou corrija a palavra tal. Eu simplesmente deixei e eu vou deixar para vocês corrigirem. Revisão textual vocês vão fazer. Os principais erros ortográficos que eu vi. Acreúna foi escrito com letra minúscula e sem acento. Coloquei a forma correta aí na frente. Acreúna, como é um nome próprio, o nome de uma cidade, eu sempre escrevo com letra maiúscula e o nome da nossa cidade tem acento na letra U, tá? Eu vi a palavra bicar, onde o aluno queria ter escrito brincar, corrija aí também, por favor. Eu vi a palavra cas, onde era para ser escrito casa. Goiás aconteceu a mesma coisa de Acreúna. Goiás é o nome próprio, o nome do nosso estado, então sempre com letra maiúscula e tem acento no A. Também vi a palavra grade, onde a pessoa quis escrever grande. Melhor, onde era para ser escrito melhor. Nós, onde era para ser escrito nós, com acento. Vi também piscina, onde era para ser escrito piscina. E pra, onde eu deveria escrever para. Tá bom? Essas são as correções de hoje. Eu vou ficar aguardando as atividades de vocês. Então, a atividade de hoje é leitura do poema que você já escreveu, vocês vão me mandar. A correção dos erros que vocês perceberam, tanto de estrutura como ortográfico. E a foto do novo poema de vocês depois da correção. Atenção, ó, não é para apagar o primeiro poema. Vocês vão deixar ele lá para vocês olharem e vocês vão reescrever ele melhorando. Então, hoje, façam o cabeçalho na folha do caderno de vocês. Façam o cabeçalho e reescrevam o poema, tá bom? Vou ficar aguardando. Qualquer dúvida, é só perguntar, eu vou estar à disposição de vocês. Tchauzinho, beijos!